Bem-vindos ao Brasil em Capítulos, o podcast que desbrava as páginas da nossa história. No episódio de hoje, iremos discutir sobre a obra de Sérgio Buarque de Holanda, que foi um dos mais influentes historiadores e sociólogos brasileiros, conhecido por suas análises profundas e críticas sobre a formação da sociedade brasileira. Seu livro, Raízes do Brasil, é uma obra seminal que examina as origens e as características da cultura e da estrutura social do país. Neste episódio, vamos explorar o capítulo 2 de Raízes do Brasil, intitulado Trabalho e Aventura. Prepare-se para uma viagem ao passado e uma reflexão sobre como os traços dessa dualidade ainda ecoam em nosso presente. Vamos juntos desbravar o pensamento de Holanda e entender as raízes que fundamentam a nossa história e cultura. Olá, sou Henrique Kegles e irei falar sobre a primeira parte do segundo capítulo de Raízes do Brasil, Trabalho e Aventura. O capítulo 2 de Raízes do Brasil começa com Sérgio Buarque de Holanda, fazendo um paralelo das sociedades rudimentares com a sociedade europeia da época do Brasil colônia, onde esse paralelo se desenvolve do princípio de que nas sociedades rudimentares existiam dois tipos de pessoas, estas sendo os coletores e os caçadores, em que ambos evoluíram para os trabalhadores e aventureiros, onde os trabalhadores acreditam que através de seu trabalho duro eles irão conseguir atingir os seus objetivos, enquanto os aventureiros buscam formas mais preguiçosas e fáceis de atingir os seus objetivos. E o povo português se encaixa na descrição do aventureiro, pois os portugueses buscaram por riquezas em terras além do mar, por não ter acesso a riquezas de maneira fácil ou em abundância. E de tanto procurar por riquezas, eles a encontraram nas terras do Brasil, que tinham um grande potencial agrícola. Mas para atingir esse objetivo, é necessário mão de obra farta, o que foi um problema para os colonizadores, pois os portugueses de Lisboa não tinham interesse em migrar para a colônia, enquanto os índios não eram qualificados para o trabalho ali nas fazendas. Então, eles se voltaram à mão de obra escrava negra. Já na criação da própria colônia, o espírito aventureiro preguiçoso dos portugueses foi de extrema importância, pois fez com que eles se aproveitassem da cultura e do conhecimento indígena para construir e adaptarem o estilo de vida português na colônia. A vinda dos escravos africanos e da cultura africana, juntamente com a apropriação da cultura indígena e a exploração do território por terras férteis para exploração e de plantação, foram os fatores determinantes para a diversidade cultural da sociedade brasileira. Olá pessoal, eu sou Ana Falck e em complementação ao que o meu colega já disse, ainda hoje iremos explorar o capítulo 2, Trabalho e Aventura, e os dois perfis de colonizadores que influenciaram na nossa sociedade, apresentado por Sérgio Buarque de Holanda. De um lado, temos o aventureiro, aquele que vem em busca de riquezas rápidas, sem se preocupar com a construção de algo duradouro. Esse perfil explorava o território com o objetivo de encontrar ouro, especiarias ou qualquer forma de lucro imediato, sem uma visão de longo prazo. De outro, temos o trabalhador, que se dedicava à agricultura e à criação de bases sólidas para o futuro, com o objetivo de estabelecer raízes e criar um desenvolvimento sustentável. Sérgio Buarque de Holanda argumenta que, no Brasil, prevaleceu a figura do aventureiro. Essa mentalidade que busca por soluções rápidas e ganhos imediatos moldou muito da nossa cultura e das nossas instituições. Em vez de uma sociedade organizada em torno do trabalho estruturado e disciplinado, nos tornamos uma sociedade marcada pelo improviso, pela informalidade e muitas vezes pela dificuldade de planejar a longo prazo. Essa visão de Buarque nos ajuda a entender muito do que vivemos hoje, a busca por atalhos, a preferência por soluções imediatistas e a dificuldade de criar instituições sólidas ainda são desafios presentes. A cultura do jeitinho brasileiro, a constante busca por ganhos rápidos, reflete essa herança do aventureiro. Buarque vê nessa herança do aventureiro uma das chaves principais para entender o nosso modo de vida até os dias de hoje. Ao refletir sobre isso, ele nos convida a questionar como equilibrar esta tradição de aventura com uma visão mais comprometida do trabalho e o desenvolvimento sustentável. Essa é uma reflexão que eu quero deixar com vocês. Afinal, muitos dos desafios que enfrentamos como sociedade podem estar sim enraizadas nessa mesma cultura do improviso, que ainda prevalece.